Mateus capítulo 18, versículos 21 a 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu te digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olá, queridos amigos e amigas. Hoje acordei ao som do galo. No momento que abri os olhos e percebi o canto, lembrei-me imediatamente da parábola de Pedro. Peguei na minha chávena matinal de café e sentei-me em frente ao computador para vos falar sobre esta lição que devemos manter permanente na nossa memória. Acompanhem-me nesta viagem. Nas colinas empoeiradas da Judéia, uma multidão reunia-se em torno de Jesus, com os olhos ansiosos fixos no Mestre, sedentos pelas suas palavras de sabedoria e compaixão. Entre a multidão encontrava-se Pedro, o pescador, um homem cujo coração tinha sido tocado por uma pergunta profunda. Senhor, ele disse com humildade, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes seria suficiente? O olhar de Jesus, tranquilo e penetrante, encontrou-se com o de Pedro. As suas palavras suaves ecoaram pelo ar, como a brisa suave que afaga a terra. Eu te digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E ali, naquela colina empoeirada, Pedro não apenas escutava as palavras, mas sentia a verdade profunda e transformadora que elas carregavam. Era mais do que um simples número, era uma lição sobre a natureza do perdão, sobre a essência da compaixão humana. Jesus começou então a contar uma parábola, uma história que atravessaria os séculos para tocar os corações daqueles que a ouviam e de todos nós que a ouvimos agora. E assim, a história desenrola-se. Imaginem um rei, um governante justo e poderoso, que decidiu acertar contas com os seus servos. Um deles estava afundado em dívidas tão profundas que pareciam intransponíveis, um fardo que oprimia o seu espírito. O servo, com o coração pesado, ajoelhou-se perante o rei, implorando por misericórdia. E naquele momento algo notável aconteceu. O rei, tocado pela genuína humildade e súplica do servo, olhou nos olhos dele e cancelou completamente a dívida. A liberdade foi concedida, as correntes da dívida foram quebradas, e o servo partiu com o coração transbordando de gratidão. Contudo, como frequentemente acontece nas histórias humanas, a compaixão recebida não se converteu em compaixão oferecida. O servo, que havia sido perdoado de uma dívida avassaladora, encontrou um companheiro que lhe devia uma quantia muito menor. No entanto, em vez de refletir o perdão que recebera, o servo optou por sufocar, aterrorizar e exigir o pagamento. A falta de compaixão e empatia contrastava com a misericórdia que ele mesmo havia experimentado. Quando o rei soube do que tinha ocorrido, a sua indignação era palpável. Ele chamou o servo à sua presença e, com tristeza, recordou-lhe a bondade e o perdão que recebera. E assim, o servo que se recusara a perdoar também enfrentou as consequências das suas ações. E ao ouvirmos esta parábola, somos lembrados da profunda verdade nela contida. Somos convidados a refletir sobre as dívidas invisíveis que acumulamos nos nossos corações, sobre as mágoas que nos aprisionam e nos impedem de abraçar a libertação do perdão. É um apelo para nos questionarmos se, tendo sido perdoados por um amor maior, somos capazes de espalhar esse amor a outros. A história de Pedro e as suas perguntas sinceras convidam-nos a explorar os limites da nossa compaixão, a expandir a nossa capacidade de perdoar e a perceber que, tal como fomos agraciados com a redenção, também podemos ser canais de redenção para aqueles que cruzam o nosso caminho. À medida que contemplamos a parábola de Pedro e o profundo ensinamento de Jesus sobre o perdão, não podemos deixar de mergulhar mais profundamente na essência deste princípio transformador. O perdão, como uma chama ardente de amor divino, desempenha um papel fundamental na vida do ser humano e na sua busca pela salvação. Imaginem por um momento o peso que o rancor e a mágoa podem exercer sobre a nossa alma. Um exemplo que também frequentemente cito é o ódio. O ódio é uma semente que semeamos ou que semeiam nos nossos corações. Com o tempo, ela vai se enraizando, turvando a nossa visão e a nossa mente, até que perdemos a nossa essência. Deixamos de ser nós mesmos, perdemos o brilho no olhar,
o sorriso e até a alma, como correntes invisíveis, mantêm-nos agarrados ao passado, impedindo-nos de avançar com leveza e alegria. O perdão, então, emerge como uma luz radiante, dissolvendo essas amarras e libertando-nos do fardo insustentável. Através do perdão, abrimos espaço para a cura, para a paz interior e para a renovação da nossa alma. Na parábola, o servo que foi perdoado, mas recusou perdoar, relembra-nos da escolha crucial que enfrentamos perante situações de conflito e mágoa. O perdão não é apenas um ato de misericórdia para com os outros, é também um ato de misericórdia para conosco. Ao perdoarmos, libertamo-nos das garras corrosivas do ressentimento, permitindo à nossa própria alma respirar e elevar-se. E é aqui que a ligação entre o perdão e a salvação se manifesta claramente, pois a salvação, na sua essência, é a restauração da nossa relação com o divino, a reconciliação com a nossa verdadeira natureza espiritual. O perdão, como um portal de amor incondicional, conecta-nos diretamente a esta jornada de redenção. Ao perdoarmos, alinhamos os nossos corações com o compassivo coração de Deus, que também nos perdoa pelas nossas transgressões. Através do perdão, participamos da mesma graça que nos oferece a oportunidade de renovação espiritual. Quando optamos pelo perdão, transcendemos as limitações do ego e aproximamo-nos da essência divina que reside em nós. É uma escolha que nos coloca em sintonia com a harmonia divina, permitindo-nos experimentar a profundidade da compaixão e da bondade que emanam do Criador. Que as palavras de Jesus ecoem nos nossos corações, inspirando-nos a viver uma vida marcada pela generosidade, pelo perdão e pela busca da reconciliação, mesmo quando os desafios parecerem insuperáveis. Pois, tal como a suave brisa naquela colina empoeirada, o poder do perdão pode soprar sobre nós, transformando a nossa jornada numa trajetória de amor e graça. À medida que chegamos ao fim deste inspirador vídeo sobre a importância do perdão e a sua profunda ligação com a jornada espiritual e a busca pela salvação, quero expressar a minha sincera gratidão por terem dedicado o vosso tempo a refletir sobre estas mensagens transformadoras. Espero que este conteúdo tenha tocado os vossos corações e acendido uma chama de compreensão e compaixão em cada um de vós. Se gostaram do vídeo e sentiram que trouxe valor às vossas vidas, peço-vos gentilmente que deixem o vosso like. Se inscrevam no canal para receberem mais conteúdos enriquecedores como este e ativem as notificações para não perderem nenhuma atualização. Juntos, podemos espalhar esta mensagem de perdão e amor, criando um impacto positivo nas nossas vidas e na vida daqueles à nossa volta. Mais uma vez, obrigado por fazerem parte desta jornada conosco. Até a próxima e que a luz do perdão brilhe sempre nos vossos corações.